Olá, eu estou gravando esse vídeo para falar a respeito do fim do e-social. Eu queria dar uma notícia ou uma informação a respeito disso. O e-social não vai acabar. Na verdade, o e-social vai aumentar, vai se aprofundar. Isso já está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Eu vou dizer mais uma coisa. Eu tenho ouvido nas redes sociais, eu tenho ouvido entrevistas de políticos dizendo: o e-social é coisa de comunista. Eu vou dizer uma coisa. Se o atual governo, o governo Bolsonaro, tivesse começado e não existisse o e-social, teria sido o governo Bolsonaro a criar o e-social. E eu vou explicar por quê. A gente sempre fala do e-social, sempre lê, escuta, fala, tem vídeo famoso de empresário conhecido, tem deputado, tem dono de soft house. Todo mundo fala do social da ótica da relação da empresa com o governo. É verdade, é importante. A princípio, são as empresas que têm que ter essa relação, enviar dados, eventos, cumprir prazos, legislação, ter documentação, etc. No entanto, o e-social ele foi criado principalmente para modificar a relação do trabalhador, do cidadão, com o governo. Para entender isso, é só a gente pensar, por exemplo, numa demissão, na rescisão de contrato de trabalho, sem justa causa. Como é que funciona hoje? O trabalhador vai na empresa, assina a rescisão, vai no sindicato, faz a homologação e a partir daí ele vai na Caixa Econômica com esta documentação, um funcionário humano analisa essa documentação e diz está ok ou não, não está ok. Isso aqui não bate, esse documento falta, esse dado está incorreto, aqui diz uma coisa, aqui diz outra. Nesta guia, a data da rescisão está uma, nesta está outra, eu não posso aceitar. Aí o trabalhador volta na empresa, se for o caso, para as retificações. E aí vai lá novamente, aí é aprovado, ele vai receber. Se ele tiver direito ao seguro-desemprego, alguma agência do governo, ou local, estadual, né, alguma coisa assim, vai recepcioná-lo. Então ele vai para uma fila, leva esses mesmos documentos, entrega, alguém analisa, diz, ah, beleza, tá ok. Se não tiver ok também, volta na empresa e retifica. Aí depois disso ele vai lá na Caixa Econômica, enfrenta uma fila, um outro funcionário analisa, verifica no sistema se a parcela do seguro-desemprego está liberada. Ah, está liberado. Agora o senhor vai lá, pega uma senha no caixa para receber, ou se tiver o cartão, etc., vai lá, pega lá fora. Esse é um processo extremamente burocrático. É papel de um lado para o outro, vai e volta, e os dados não batem. Aqui está dizendo uma coisa, na caixa está registrado uma coisa, no CPF está registrado outro, na carteira de trabalho uma terceira. O cara tem 3 nomes de mãe, 5 datas de nascimento, são erros de digitação. Quanto custa para o governo fazer este atendimento para os trabalhadores brasileiros? Quanto de estrutura, quanto de concurso público já foi feito nos últimos anos só para se manter a estrutura do pessoal do INSS, por exemplo? O INSS, e eu ouvi isso ontem do José Maia, que é um dos articuladores, um dos criadores do e-social, auditor do trabalho, e ele deu um dado importante. O INSS concede por ano cerca de 12 a 13 milhões de benefícios previdenciários. Cerca de 20% desses benefícios só são concedidos após um processo administrativo ou judicial. Por quê? Porque o trabalhador chega lá, o segurado chega lá e falta dado, falta documento, a informação divergente. E aí tem que se manter uma máquina, tem que se manter toda uma estrutura. São mais atendimentos. É advogado, é funcionário, é analista, é gente para atender. Porque são vários órgãos, são vários direitos, vários benefícios. O trabalhador, ao longo do tempo, é obrigado a recorrer a várias instâncias do poder e cada um fala uma língua, cada um exige um papel, exige um documento. Nós nunca tivemos no Brasil um governo que falasse tanto em desburocratização,
simplificação e digitalização. É por isso que eu digo, se nós olharmos da ótica do trabalhador, quais os benefícios que o trabalhador e o Estado brasileiro vão ter com o e-social, teria sido esse governo a criar. É interessante que assim, a gente ouve o que é dito, mas não analisa o que é dito. Na semana passada, o secretário de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, deu uma entrevista coletiva ao lado do relator da medida provisória da liberdade econômica. E nesta entrevista ele disse com todas as letras: o e-social vai acabar. Mas ele disse mais. Ele também disse o seguinte: este sistema será simplificado e dividido em dois. Eu sou carioca. Na minha terra, acabar não é isso. Isso aí se chama modificar. Eu vou mais além. Parece que o relator ficou satisfeito com o que ouviu, que ele estava lá, o e-social tem que acabar, mas nessa mesma medida provisória está prevista a carteira de trabalho digital. Não vai precisar mais daquela carteira azul, a empresa carimbar, assinar e colocar nada ali, não. Agora vai ser eletrônico, ficar lá na nuvem, no sistema do governo. Olha que maravilha, né? E adivinhe como é que vai ser alimentado, como é que esses registros serão feitos. Isso não vai ser feito pela empresa, pelo DP, carimbando. Quem é que vai fazer? O e-social. Ou seja, na verdade, o governo petista, a pessoa diz que é comunista, né, e tal, ele não lançou o e-social falando a verdade, falando temos que desburocratizar sim, temos que desinchar a máquina sim, e é claro que ele não podia dizer isso. Como é que ele vai dizer que é um absurdo a quantidade de funcionários que nós temos no INSS, a necessidade de concurso do INSS constantes, só para analisar papel e burocracia, por causa dos erros que são cometidos? Claro que não, porque o sindicato dos servidores apoia esse governo, apoia essa ideologia. Então, na prática, eles lançaram uma coisa que é totalmente liberal, absolutamente liberal, mas não falaram isso. A verdade é essa. É uma ideia que não tem nada de esquerda, totalmente capitalista, não tem nada de comunista. É acabar com, é diminuir o tamanho do Estado sim, é desburocratizar, é simplificar sim. Só que eles não podiam dizer isso. Óbvio que eles não podiam dizer. E agora vem o governo Bolsonaro e aprofunda o e-social. Ao mesmo tempo que está dizendo que vai acabar, cria carteira digital eletrônica, cria carteira de trabalho digital e vai alimentar com os dados do e-social. O e-social vai acabar? O José Maia, nesse mesmo evento que eu assisti ontem em São Paulo, oitava semana dos contadores, São Paulo, alguma coisa assim, dos contabilistas, alguma coisa assim, o José Maia, ele falou outra coisa, que na proposta de simplificação atual, nós temos, a proposta atual é que o PPP eletrônico, em relação à segurança do trabalho, seja o que entre. Não entrariam os dados da segurança do trabalho trabalhistas ligados às NRs, até porque elas estão em revisão, mas o PPP eletrônico entra. E aí você pode se perguntar, mas por que eles escolheram isso? Se você conhecer algum servidor do INSS, você pergunte para ele quanto do trabalho do INSS está ligado apenas para analisar PPP. Se você conhecer algum integrante da AGU, Advocacia Geral da União, pergunte quanto do trabalho da AGU está ligado a participar de processos judiciais cujo tema é o PPP. São as medições, são os dados, eu concordo, eu não concordo, eu tinha insalubridade, mas não foi reconhecido, eu tinha periculosidade, e eu era vigia, e eu trabalhava com ruído, e blá, 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 blá. Pode perguntar para qualquer um deles. É estarrecedor o custo que o Estado brasileiro tem com este sistema atual, cheio de papel, totalmente burocrático, uma informação para cada lugar. E quem paga isso? O trabalhador, o governo, na prática, todos nós, inclusive os empresários. Se a gente analisar apenas da ótica do empresário, o e-social é péssimo. Por exemplo, ele teve que fazer me fugiu agora o nome, mas a avaliação cadastral, se não me engano, acho que o nome não é nem esse, mas para cadastrar o funcionário no e-social, o trabalhador no e-social,
tinha que fazer uma análise dos dados dele. Se tivesse alguma coisa divergente entre caixa, entre PIS, entre CPF, isso não podia ser feito. Isso deu uma enorme mão de obra. Então, para a empresa foi péssimo, para o DP foi horrível, foram horas e horas de trabalho, cadê documento, aqui diz uma coisa, ali diz outra. Agora, para e pensa, esse trabalho já não deveria ter sido feito lá no início, antes? Isso já não deveria acontecer desde sempre? Sabe o que isso evitou? Que lá na rescisão do cara, lá na hora do pedido do benefício, lá na hora do pedido do fundo de garantia, lá na hora do pedido do seguro-desemprego, apareçam essas divergências cadastrais. E aí todo mundo paga a conta de não haver uma... Eu lembrei o nome. Não, tem que haver a qualificação cadastral. Para a empresa, a qualificação cadastral pode ter sido péssima. Mas para a sociedade como um todo, para o governo, para o nosso bolso que paga as contas do governo, a qualificação cadastral foi a melhor coisa que existiu. Nossa, facilitou demais. São menos atendimentos, são menos problemas, são menos retificações. O PPP eletrônico vai fazer a mesma coisa. Se você é do DP, se você é da Segurança do Trabalho, já cansou de ver trabalhadores que com certeza ficam indo e voltando INSS empresa para retificar PPP. Ou seja, para finalizar, a minha mensagem é essa: não se iluda. Vai haver simplificação sim, vai haver mudança de nome do E-Social sim, mas ele não vai acabar, ele vai aprofundar, ele vai substituir todas as obrigações acessórias sim, ele é uma necessidade do Estado brasileiro. Nós precisamos deste modelo, nós temos que mudar o tamanho desse Estado. Nós não podemos ficar pagando a conta de tanta gente para analisar tanto papel, tanta burocracia. Já começou. Talvez não se entendesse isso, todo mundo que falou alguma coisa aí não entendeu isso, mas já estão entendendo. Porque quem formulou, quem idealizou, já está explicando. Por isso eu digo com tranquilidade. Se o seu cliente está pensando que vai acabar, se o contador está pensando que vai acabar, se o SESMIT está pensando que vai acabar, é social, não vai ter segurança do trabalho, não vai ter DP, não vai ter isso, não vai ter aquilo, pode parar. Conselho que eu te dou. Vai analisar direitinho, ver se realmente o discurso está batendo com a prática. Eu não estou vendo isso. Fala-se uma coisa, ao mesmo tempo está fazendo outra. Vou acabar, mas só modificando, vou acabar, mas vou incluir mais uma coisa, vou usar esse social para uma outra coisa. Hora de abrir os olhos, hora de ajeitar a casa, hora de realmente ver os erros cometidos anteriormente, são muitos erros sim, e agradecer pela existência do E-Social, que vai ser trabalhoso, mas obviamente, casa desarrumada dá trabalho para arrumar. E lamentavelmente, muitas vezes é a nossa própria casa. É aqui na minha empresa, aqui com meus funcionários, é no meu DP, é no meu SESMIT. Então, com certeza, gasta dinheiro, gasta grana mesmo, recursos materiais, tempo, mas o social não tem mais volta. E cada dia vai estar maior. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.